Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, no vídeo de hoje, na verdade, o dia que eu gravei esse vídeo foi dia 11 de maio, então inclusive eu quero aproveitar aqui, um pouquinho atrasada, mas quero agradecer primeiramente as mensagens que vocês deixaram pra mim lá no WhatsApp e também as mensagens que vocês colocaram aqui no penúltimo vlog, se não me engano, né? Me desejando feliz Dia das Mães. Pra vocês também que são mamães que me acompanham aqui no canal, feliz Dia das Mães pra vocês também, um pouquinho atrasada, né? Mas querendo ou não, a gente sabe que Dia das Mães é todos os dias, Dia das Mulheres também é todos os dias, né? A gente que trabalha, que é guerreira, que vai atrás, que cuida dos nossos filhos, cuida da casa, cuida do esposo, cuida de tanta coisa, né, gente? Mas no fundo, às vezes a gente deixa de se cuidar. Então, observe um pouquinho mais pro seu lado, observe um pouquinho mais pra você. Cuide do seu emocional, do seu espiritual, do seu corpo também, isso é muito importante, né, da sua saúde, tá bom? Não esqueça disso, porque a sua base é o que você precisa e a sua base tá acima de tudo, primeiramente tá em Deus. Depois a gente vai colocando o restante devido à sua prioridade, tá bom? Mas é isso, quero agradecer a todo mundo que comentou e também me desejou Feliz Dia das Mães lá no meu WhatsApp, ok? Vamos lá agora para começar o vídeo. Eu vou narrando aqui porque nesse dia eu acordei bem cedinho, porque Nicolas ainda estava dormindo e eu precisava decorar esse bolo, que era um bolo, gente. Adivinha para onde esse bolo ia? Saindo de Maragogi, porque é onde eu moro, Maragogi, Alagoas, e ele está indo para Recife. Pois é, esse bolo ia ser transportado para Recife, então por isso que eu fiz essa contenção, né, na lateral do chocolate branco. Não fiz chocolate meio amargo, até porque a cliente tinha me avisado que a mãe dela não gostava de chocolate, se não me engano, eu não podia comer. Então eu fiz essa ganache aí de chocolate branco pra poder dar uma blindada, né, digamos assim. Apesar que o recheio, né, esse bolinho aí, gente, foi um bolo de aro 12x10, tá? Recheio de leite ninho com gelé de morango e a cliente escolheu massa branca. Então, por mais que o recheio esteve estruturado, a massa também, a prensagem foi tudo ok, a questão aqui foi mais o transporte, né? Então, por isso que eu resolvi dar uma reforçada, né? Então, o bolo chegou perfeitamente lá, tá, gente? Chegou maravilhosamente, muito bem. Então, quem me acompanhou lá no Instagram, inclusive, se você não me acompanha, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês ir lá acompanhar meu trabalho um pouquinho mais de perto. Então, lá vocês conseguem ver um pouquinho mais em tempo real as postagens, tá bom? Então, esse bolo chegou perfeitamente lá, né? Depois de 1 hora e pouco de viagem, mais ou menos, que é o que dá daqui pra lá. Chegou maravilhosamente, né, o bolo. Então, a gente fica tranquila, porque a gente faz uma prensagem boa, a gente tem o ponto do recheio correto. Então, isso faz toda a diferença na hora do transporte e também a embalagem, né, gente? Como vocês sabem, todos os meus bolos, eles vão nas caixas, né, fechadinho, bonitinho. Que já eu mostro pra vocês quando a gente finalizar. Então, por isso que faz diferença também a embalagem e a estrutura do nosso bolo, ok? Então, vamos lá. Depois que eu passei a ganache, eu vim passando o meu chantininho. Esse bolo vai ser simples, rapidinho de ser feito. Eu acordei cedo nesse dia porque tinha outra entrega de um kit que eu vou mostrar pra vocês também, que ia sair de 9 horas pra entrega. E esse bolo ia sair 8 horas da manhã. Eu tive que levantar bem mais cedo, né? Pra poder já deixar as coisas organizadas, poder gravar vlog, enfim, gente. Então, nesse dia eu tive que, né, me organizar bem mais cedo. Então, aqui, o que acontece? Passei o chantilly na lateral, chantilly branco, hidratadozinho. Alisei com a minha espátula e agora eu vou fazendo as minhas quinas, tá? Sempre pegando aí, ó, de fora para dentro do bolo. Tirando o excesso, né, do chantilly na espátula, tá vendo aí? E passando aí no bolo, certo? Então, depois que você faz isso, lembrando, gente, que quem não sabe o ponto de chantininho, quem não sabe a receita, já tem um vídeo aqui no canal, tá? Dá uma pesquisadinha aí, pesquisa assim, ó. Pamela Bolo, chantininho, que vocês vão encontrar a receita do chantininho, um vídeo só exclusivo, ensinando pra vocês o ponto correto de chantininho, a hidratação, dando dicas de coloração, tá? Um vídeo bem explicadozinho, tenho certeza que vai ajudar vocês, tá? E lembrando também que eu tenho aqui no canal, né, vários vídeos de algumas receitas, tenho vlogs também com bastante dica pra vocês. Então, quem tá chegando aqui novo no canal, aproveita, dá uma maratonada aí. Eu tenho certeza que vocês vão achar vários vídeos que vão ajudar vocês aí. Então, dá uma maratonada, tá, gente? É isso que eu queria falar pra vocês. Ó, depois que eu fiz o alisamento, as quinas, agora eu vou vir com duas cores aqui, duas tabelinhas de cores, né, um verdinho mais escuro e um verde um pouco mais claro. Vocês viram que lá em cima, no bolo, eu também fiz um aspiralzinho. Então, com essa espátula aqui,
mas pode ser com uma colher que dá certo também, tá, gente? Não tem problema você fazer com espátula ou com colher que dá no mesmo jeito. Até aquela espátula que eu tava fazendo as quinas também daria, porque eu sou acostumada com essa, então eu uso ela toda vez que tem esse trabalho para ser feito em algum bolo, tá? Então aqui é o seguinte, eu vou começar adicionando primeiro o meu chantilly na cor verde, né? Eu usei o verde mesmo, tá? Não sei se vocês dá pra ver ali no cantinho, mas do corante tá ali. Eu usei o verde mesmo. E primeiro eu fiz uma coloração um pouquinho mais escura, né? Que é esse daí que a gente tá aplicando, que é um verde um pouco mais escuro. Então eu tô dando esses espaços aí entre eles, porque a gente vai vir com outra coloração de um verde, porém um pouquinho mais claro, para dar uma tonalidade aí um pouquinho diferente do que a gente tá colocando agora, certo? Então assim, essa é uma decoração, gente, que é muito prática e principalmente ela é ótima para quem é iniciante, né? Porque é uma decoração que você não precisa fazer trabalho de bico, é uma decoração simples que vai com qualquer tema, né? Você pode estar pegando, por exemplo, no lugar desse verde, ó, agora eu vou começar a aplicar o verdinho mais claro, tá? Enquanto eu tô aplicando, eu tô conversando um pouquinho com vocês. Então, vocês podem, por exemplo, trocar essa cor verde por uma cor vermelha e fazer de um time de futebol, né? Ou do Dia dos Namorados, alguma coisa. É você usar a sua criatividade, tá, gente? Quando um cliente te pedir, por exemplo, um modelo de bolo que talvez você, né, não possa fazer, que você não consegue, você deixe claro para o cliente. Todas as vezes, gente, que eu pegava pedidos no início né, no comecinho, quando eu comecei a pegar clientes, às vezes o cliente vinha com uma decoração e dizia, olha, infelizmente eu não vou conseguir fazer, porque eu tô começando agora, tô iniciando. Sempre fui muito bem sincera, né, em relação ao trabalho, porque tudo que aquilo que a gente entrega sinceridade, pode ter certeza que gera confiança. Então, por isso que eu sempre falava, olha, esse modelo aqui eu não posso fazer, não consigo fazer, porque eu estou iniciando agora na confeitaria, mas posso te mandar um modelinho diferente, também bem bonito, que a gente pode fazer um trabalho legal. E aí eu mandava, o cliente fechava, super entendia, alguns não, claro, né, nem todo mundo é igual, mas tinha essa questão da sinceridade. Então, isso ajuda, né, e faz com que a gente tome e crie aquela confiança junto com o cliente. Então, por isso que se você for iniciante, deixe bem claro para o cliente que você está iniciando, que você vai dar o seu melhor para fazer os bolos, né? E dê realmente, gente, estude, vá atrás, corra em estar vendo os vídeos. Só se você está vendo meus vídeos aqui no YouTube também te ajuda. Assim como antes de eu começar, eu via vários vídeos no YouTube para poder fazer, começar e criar coragem também. Então, assim como vocês hoje estão vendo meus vídeos, lá atrás eu também via vídeo de outras pessoas para começar, né? Então, por isso que a gente tem que ter essa questão de ir atrás do conhecimento. Agora aqui eu tentei fazer um detalhezinho na frente, mas não pegou muito legal não, tá, gente? Esse pincel não deu muito bom não. Mas isso foi besteira, porque depois eu vinha com pó para decoração dourado. Então, essa parte aí não fez nem diferença na hora da finalização, certo? Então, depois que eu finalizei aqui, passei o verdinho, vou pegar o meu pó para decoração dourado. Lembra que eu sempre deixo nesse potinho aí, né, o pó que sobra. Como eu fiz ontem, se não me engano, eu tinha feito um bolo no dia anterior, então sobrou um pouquinho aí de dourado, e aí eu já fui aplicando. Então aqui com um pincelzinho um pouquinho mais fininho, eu fui trazendo alguns detalhes bem simples, bem tranquilo em relação ao bolinho. Então eu vim só pincelando alguns pedacinhos aí. Depois eu vou lá fora para poder mostrar para vocês o resultado final, para vocês verem como é que ficou, tá? Porque aqui dentro, às vezes, a iluminação não dá pra ver muito bem a cor do bolo. Mas lá fora vocês conseguem ver, tá? Outra coisa que vocês me perguntam também é se eu uso algum editor de fotos, alguma coisa. Não, gente. Sempre que eu tiro foto dos meus bolos, né? Eu sempre tento tirar foto deles na luz do dia, né? Por quê? Porque a claridade vai te ajudar na qualidade também das fotos. Então, por isso você tem que prestar atenção quando você for tirar num local que seja claro, tirar num local que você consiga dar destaque no seu bolo. Então, toda vez que eu tenho um bolo assim, pela manhã, até tardezinha, eu sempre gosto de tirar lá fora no meu quintal, porque aí dá uma iluminação melhor, tá? Não uso fotos e também não indico editar fotos assim, até porque se você editar, por exemplo, uma foto de um bolo e lá no editor você colocar um verde bem escuro e você não conseguir entregar esse verde pro cliente, o cliente fica decepcionado, né, gente? Então, usem o original, a foto original de vocês, mas procurem aí, né, trazendo o bolo para uma iluminação, para um local bem iluminado, para que vocês possam fazer as fotos, beleza?
Depois que eu adicionei aí aqueles pincelzinhos lá, com alguns detalhes, agora eu venho com esse pincelzinho um pouquinho maior e só venho dando uma xiringada, gente. É basicamente isso, ó. Só pincelando mesmo, pra poder ficar um detalhe aí bem singelo. Agora eu vou lá pra fora pra poder mostrar pra vocês o resultado do nosso bolinho, pra vocês verem direitinho. Prontinho, gente. Bolinho finalizado, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que ficou as cores. Ó, aqui em cima o douradinho. Ficou assim, simples mesmo, que a moça do topo não tinha como entregar topo hoje. Então ficou assim, tá? Vou deixar ele na geladeira. Esse daqui é o bolo que eu falei pra vocês que vai pra Recife. E agora eu vou cuidar, porque eu tenho outro pra decorar. E Nicolas ainda tá dormindo. Aí eu tô deixando pra gravar o áudio desse vídeo da decoração depois. Porque lá dentro ele acaba acordando. Mas agora eu vou decorar um mini bolinho. Bom, a cliente já tá vindo buscar o bolo, gente. Meus bolos vai assim, ó, na caixa, tá vendo? Então eu coloquei esse topozinho aqui com o nome parabéns. Aqui no cantinho coloquei uma velinha, só pra dar um charme também. Coloquei uma fita, né, pra poder a vela não sair do lugar. E assim vai o nosso topo, tá? Então, geralmente, dependendo do tamanho do bolo, a gente consegue fechar assim que a tampa, ó, tá vendo? Bata no topo. Então, essas caixinhas, dependendo da altura do seu bolo, ela consegue fechar tranquilamente, ok? Então, vou fechar a minha caixinha aqui. E já vou levar pra cliente, que ela já tá vindo, que ela vai viajar, então ela já vai levar esse bolinho. Gente, esse bolo ficou intacto em Recife. 1 hora e pouco de viagem. Chegou maravilhosamente bem lá. Então, quem me acompanhou no Instagram, viu aí a postagem, né, que ela mandou um videozinho pra mim, eu repostei lá no meu Instagram, beleza? Então, o bolinho aqui embaladozinho, agora é só aguardar a cliente. Agora partiu, vamos embora fazer o quê? A decoração do nosso mini bolinho, que vai ser pro kit. Lembra que eu falei pra vocês que tinha um kit festa para 9 horas? Pois é, aquele bolo que eu mostrei para vocês anterior, a cliente veio buscar umas 8 horas, já ficou pronto, e esse daí já ia ser para 9 horas, só que eu tinha que finalizar os docinhos ainda, e também precisava decorar um mini bolinho, e também precisava fritar os salgados, então já é naquela correria, né, gente? Então vamos lá, ó, gente, eu não sei se vocês percebem, mas esses bolinhos mini, que é esse daqui que eu tô mostrando pra vocês agora, e aqueles de 1 quilo, que é o que eu mostrei pra vocês na estante, o que acontece? São os bolos que mais saem por aqui. E o de 15 centímetros. Né? Depois que eu troquei, na verdade, a massa, porque antes eu utilizava a massa do e-book de bolos de aniversário, que é uma massa bem estruturada, que ela dá para fazer bolos de até 3 andares, que eu já fiz com ela. Mas quando eu troquei por essa outra massa, que é a massa do meu e-book de tortas, por que eu troquei? Porque ela é mais econômica, certo? E ela é mais econômica e eu consegui adaptar ela para forma um pouquinho mais alta e consegui, né, deixar os meus bolos um pouco mais altos. Então, por isso que eu troquei, tá, gente? Pelo custo-benefício. Vocês sabem que as coisas estão aumentando e a gente tem que saber dar uma manejada aí para não ficar tão caro as coisas para os clientes e a gente conseguir dar uma organizada nisso daí, né? Então, por isso que eu fiz a troca. Então, são dos bolinhos que mais sai por aqui, tá? Então, esse daí é um mini bolinho, sabor casadinho, que vai a massa branca, recheio de ninho, recheio de brigadeiro, 50% cacau. Passei o meu chantilly aí na cor rosa e agora eu vou vir com essa espátula aí. Vocês viram que essa espátula tem 2 detalhes, né? Eu passei o detalhezinho que é mais próximo um do outro, até porque o modelinho que a cliente tinha me enviado tinha que ser um modelinho, né, de espatulagem que fosse bem próximo um do outro, para poder ficar o detalhezinho que ela tinha me enviado na foto. Então aqui, ó, depois que eu faço o alisamento, depois que eu passo a minha espátula, eu venho fazendo as quinas do nosso bolinho. Para fazer quina, né, vocês sabem que tem que ter a mão bem leve. No início você vai pesar um pouquinho a mão, isso é normal, mas lembra que quando você faz as coisas, né, com frequência, você consegue ir se adaptando e consegue pegando o jeito das coisas, tá, gente? Tenha paciência com vocês mesmo, porque é assim mesmo. No início a gente é complicado, ó. Vou usar aqui o pó decoração rosé dourado para trazer esse detalhe. Também vou usar o pó, aliás, o álcool de cereal, que é o que a gente usa para diluir, né? Tem gente que dilui com cachaça, né? Pode ser também. Mas eu uso o álcool, tá, gente? De cereal. Então aqui eu coloco um pouquinho do meu pó, coloco um pouquinho do álcool cereal. E aqui é muito a olho, gente. Não tem medida certa, não. Porque você vai vendo se tá muito líquido, se não tá, se precisa mais de pó, se precisa mais de álcool. Aí você vai dosando direitinho, tá? É bom você fazer o teste antes de aplicar no bolo, ou então aplicar na parte de trás do bolo, pra você ver como é que vai fazer aí, né? No início eu vi que tava um pouquinho borrando, né? Eu deveria ter colocado um pouquinho mais de pó, mas deu certo no final, tá, gente? Depois eu vou fazer o teste, ao invés de usar essa bombinha aí, eu vou fazer o teste de usar um borrifador. Porque eu vi um vídeo aqui na internet, que a gente vive curiando vídeo, né?
E eu vi que a menina fez, tá vendo que deu uma explodidazinha assim, o coisinha, mas dá certo, tá, gente? Então vai dar certo. Aí eu vi que ela usou borrifador. Então eu vou fazer depois esse teste pra ver se realmente funciona, né? Porque, principalmente para aplicar glitter, para aplicar um pó assim, que a gente precisa com mais detalhe para não tá manchando tanto. Então, eu vou comprar esse borrifador, porque toda vez que eu viajo, eu me esqueço de comprar. Pamela tem na sua cidade, até tem, gente, mas quando eu vou comprar aqui eu também me esqueço, porque aqui não tem muita loja assim, sabe? Então eu não perco tempo saindo nos cantos. Quando eu vou comprar eu já vou logo, eu tenho que resolver as coisas, voltar logo. Mas quando a gente tá de viagem a gente é mais tranquilo, mas toda vez eu esqueço de trazer. Então da próxima vez eu vou lembrar de trazer esse borrifador e vou trazer o teste aqui pra gente fazer, pra vocês verem se vai dar certo ou não, né? Então, numa outra ocasião aí, que a gente tiver um bolo e tiver com borrifador, a gente faz. Então aqui, o modelinho que a cliente me enviou era assim, ó, metade rosinha e a outra metade o pozinho para decoração, tá? É basicamente isso. Mas aqui, o que que acontece? Eu vou pegar o meu topo agora. O topo que a cliente escolheu, gente, que pediu para fazer, foi somente esse daqui, ó. De repente 30 com essa coisinha aí e pronto. Prontinho, gente. Finalizado o mini bolinho por aqui, o que que acontece? A cliente pediu somente esse topo aqui de cima, tá vendo? Porque com as flores fica um pouquinho mais caro. Mas como a mocinha do topo sempre faz umas florzinhas adicionais, ela manda pra mim de brinde, essas coisas, aí eu guardo tudo, né? Eu tenho uma caixinha ali que eu guardo tudo que ela me manda. Aí como o modelinho que a cliente tinha me mandado era o nome de repente 30 com as florzinhas na frente, aí eu cacei ali algumas coisas que tinha e coloquei as florzinhas assim, ó, pra dar mais um tchan nesse mini bolinho, né? Até ficou bonitinho, olha. Com as coresinhas que eu tinha aqui, combinou. Bom, agora eu vou fazer o quê? Deixar esse bolo na geladeira. Vou finalizar os docinhos. Nicolas ainda tá ali, ó, capotado, dormindo. E agora eu vou finalizar os docinhos. Ó, gente, é um mini bolinho mesmo. Ele é bem pequenininho. Se eu botar a mão assim, ó, cobre o bolo. Aí essa caixinha aqui, ó, ela tem um monte de topozinho, tá vendo? Um monte de flor que a menina do topo manda, ó. Algumas coisas que sobra que ela manda mais. Aqui tem coisas de borboleta, ó. Tem muita coisa aqui que eu vou guardando, tá vendo? Aí quando é esses momentos assim que o cliente não quer pagar mais, né, pelas flores, alguma coisa assim, aí eu acabo tirando e colocando sem adicional nenhum, né? Eu só coloco no bolo pra dar um tchan a mais. Mas é isso. Agora eu vou finalizar os 10 docinhos, que inclusive eu já deixei a caixinha pronta aqui. Vou finalizar eles agora. Bom, gente, o Nicolas já se acordou, então agora aqui eu vou finalizar os docinhos. Vamos lá. Aqui o total vai ser 10 docinhos, tá? Então, vamos finalizar aqui rapidinho, porque eu já tenho que começar a fritar os salgados já. Salgado é rapidinho, só é 30 ou 15. Então, rapidinho a gente faz. Ó, aqui eu vou começar pelo beijinho. Como eles já estão pesados, facilita, né, a vida da gente. Então, os beijinhos e os brigadeiros já deixo tudo pesadozinho. Aí aqui, ó, eu coloco na caixinha, ou no coco ralado. E esse outro aqui, que é o brigadeiro tradicional, eu coloco no granulê, certo? Mamãe. Oi, meu amor. Mamãe. Oi. É o carro, é? Não. É, gente, Nicolas já se acordou. Mamãe, e já se acordou no pique. Mamãe. Oi. Aí aqui, ó. Mamãe. Essa parte aqui, gente, é mais fácil de fazer, sabe? E bem mais rápido, né? Porque você já deixa os docinhos pesados. Você já deixa os docinhos quase que boleados. Então aqui você só vai finalizando mesmo. É bem rapidinho. A outra cliente do bolo de Recife, ela já veio, que é a minha vizinha aqui. E ela vai para Recife, então ela vai levar para lá o bolo. Tomara que dê tudo certo, chegue tudo certo. E agora aqui, ó. Oi, meu amor, eu já vou tirar seu pijama, viu? Você espera rapidinho? Espera? Tá certo. Acerto. Mamãe, tia. Pera aí, mãe, já tira, rapaz. Ó, gente, aqui como eu só tinha 3 beijinhos, vai 3 beijinhos mesmo, tá? E o resto vai brigadeiro. Ó, aqui eu vou fechar pra não voar granulado. Dou uma chacoalhada assim, ó. Aí rapidinho a gente finaliza, tá vendo? Ó, tá vendo quando a gente tira o granulado? Ele fica assim, ó.
Todo espalhafatoso, ó. Os granulados tudo fora do lugar. Aí você tem que fazer o quê? Coloca no guarda-roupa, viu? Aí quando você volta, ó, tá vendo? Ele volta bem mais arrumadinho. Então por isso que você tem que finalizar o brigadeiro novamente nesse granulê. Aqui eu não finalizo, não fico boleando muito não, porque aqui é tão quente que o calor das mãos já derrete esse granulado aqui, gente. Porque é chocolate, né? Oi, meu amor. Coloque aí. Isso. Gente, Nicolas, ele acorda de manhã, ele tira o próprio pijama, sabe? Aí ele vai guardar na geladeira, sabe? Ou na geladeira, ó. Nicolas tira o próprio pijama. Aí ele guarda. É a toalha, meu amor. É, toalha do carro, né? Aí ele tira, gente, o próprio pijama e vai colocar lá no guarda-roupa dele, sabe? E esperto é esse garoto. Tô falando pra vocês. E esperto é ele. Ó, finalizei aqui rapidinho os nossos docinhos. Tá vendo aí, ó? Nessa embalagem aqui, gente, essa embalagem é a BR10, tá? Ela é assim, ó, tampadinha, como se fosse uma hamburguerinha transparente, né? Então, se você usar a forminha pétala, 3x3, tá? Aí ela dá certinho 10 docinhos. Agora, se você usar 3,5 por 3,5, só cabe 8. Tá indo lá embaixo do carro? Pegue. Bom, vou deixar aqui no cantinho. Agora eu já vou aproveitar e fritar meus salgados. A caixinha, isso daqui tudo eu abri ontem, tá, gente? Pra adiantar, a chantilly também eu bati ontem. Porque como eu já acordei bem mais cedo, eu já ajeitei e organizei tudo ontem pra poder hoje só finalizar. Agora eu vou pegar meus salgados que está na minha geladeira, colocar o óleo pra esquentar rapidex e já vou fazer os salgados, que inclusive tá aqui, ó, que eu tirei ontem, tá vendo, ó? Ele ainda fica com algumas pedrinhas de gelo, mas ele aqui, ó, se eu apertar, eu sei que ele já tá bem refrigeradozinho. O bolo tá aqui e é isso. Agora eu vou fritar os salgados. Bom, gente, kit festa finalizado por aqui. O bolinho já tá aqui dentro da caixa, né? Aqui eu já fritei os salgados. Aqui tem 15 salgados, sendo coxinha e bolinha de queijo. Aqui tem beijinho e brigadeiro, que são os 10 docinhos. E o refrigerante eu já deixei no congelador. Aí o rapaz da entrega, eu acabei de ligar pra ele, que coitado, tava dormindo. E eu disse, meu filho, a entrega, meu filho. Aí ele já tá vindo pra buscar, gente. Então é isso. Finalizado por aqui. Bom, o dia de hoje finalizou, né? O que eu vou fazer agora? Agora são o quê? 9 horas da manhã. Eu vou dar uma lavada na louça. Vou fazer um almoço, que hoje é dia das mães, inclusive. Feliz dia das mães pra vocês que me assistem. Obrigado pelo carinho de todas, né? Que esse dia seja maravilhoso. O dia das mães não é só um dia, todos os dias, né? A gente sabe. Mas em especial a gente tem esse dia pra comemorar ainda mais, né? Então, é isso, gente. Eu vou agora fazer o quê? Um almoço pro dia das mães hoje. Vou chamar minha mãe pra cá. Aí eu vou fazer um arrozinho. Aqui eu já tirei a carne, que eu tô pensando em fazer uma lasanha. Pois é, agora onde que eu vou fazer eu não sei, porque eu só tenho um refratário que é redondinho, tá vendo ali? Ah, eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu tenho macarrão aqui. Inclusive eu tenho que fazer feira, meu Deus, que eu ainda não fui, gente. Cheguei de viagem e não fui fazer feira. Mas, ó, tem macarrão de lasanha aqui. Aí eu tô pensando em fazer um macarrão com molhozinho e carne moída. E colocar também milho e ervilha. Eita, que o negócio vai ficar bom, né? Vou ajeitar, fazer um arrozinho também, enfim. Vou fazer essa parte. Vamos ver se eu mostro pra vocês aí, né? Vamos ver, porque eu sou meio assim pra vlog. Mas, vamos ver. É isso. Dá uma cuidado aqui nessa louça, porque agora são 9 horas. Pra quando for meio-dia e meia, no máximo, o almoço tá pronto. Minha gente, agora eu vou fazer o quê? Eu tô só aguardando o rapaz da entrega vir buscar o pedido da moça pra ele levar. Porque eu já pensei que eu ia ter que levar, né? Mas ele vai vir. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou... Deixa eu pegar aqui. Eu vou agora embrulhar o presente da minha mãe, né? Eu vou entregar ela agora de manhã. Aí o que eu vou fazer, ó? Vou pegar esse papelzinho aqui, porque essas coisas eu comprei na Shopee. Eu vou mostrar pra vocês já já. Só que ela já viu, só que ela não sabe que é pra ela não, entendeu? Aí eu comprei duas pra mim, que eu tava precisando. E outra eu comprei pra dar a ela. Só que ela tá achando que é pra mim, né? Porque foi ela que recebeu. Quando eu tava viajando, foi ela que recebeu. Aí, o que eu vou fazer? Cadê o lacinho? O lacinho rosa, meu Deus. Onde foi que eu botei, hein? Ah, meu pai. Deixa eu ver se eu acho, gente. Pera aí. Ó, aqui eu peguei... Esse daqui é do papel chumbo. Qual é o nome? Dos ovos de Páscoa.
Porque como veio solto só na sacola, aí eu vou embrulhar, né? Pra ficar bonitinho. Aí eu peguei um papel desse, peguei essa parte aqui que veio, que só veio nessa sacolinha. Aí vou recortar esse negocinho aqui, ó, do Dia das Mães. E vou embrulhar ali bonitinho, vou mostrar pra vocês. Pronto, minha gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui eu comprei pra ela uma camisola, tá vendo? Ela é assim, ó, um tecido bem bonitinho, bem fresquinho, porque aqui na praia é calor, né? Então, eu comprei, ó. E como minha mãe tem um cesto bem grande, assim, só eu fui a única filha que teve um cesto pequeno, né? Mas aí aqui a alça dá a sustentação, tá vendo que ela é bem grossinha, ó. Aí eu comprei essa daqui na cor vermelha. Comprei 3, né? Comprei uma na cor preta, eu fiquei com a preta e fiquei com a azul. Aí essa vermelha eu vou dar ela porque ela já tem uma preta. Gente, é linda, olha só. É linda, linda, linda. Agora eu vou dobrar ela aqui, que eu lavei ela ontem, né? Aí eu vou dobrar ela bonitinha e vou embrulhar, colocar ali no saquinho. Bom, gente, aqui está prontinho. Sabe essas sacolas que a gente deixa debaixo da cama, né? Pois é. Aí era a única sacola que eu tinha assim, né? Pra poder colocar. Então, o presente ficou aqui, bem simplesinho mesmo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Com uma florzinha ali, escrito Feliz Dia das Mães. E pronto, tá finalizado. Aí agora eu vou lá levar com o Nicolas e volto, que eu já aproveito pra avisar ela que eu vou fazer almoço aqui hoje. Então, é isso. Presentinho, vamos levar agora. Minha gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, senão eu esqueço que eu coloco o celular e deixo escutando música, aí eu esqueço de filmar pra vocês. Ó, aqui eu já fiz um arrozinho branco, já tá pronto. Aqui eu já vou, daqui a pouco, refogar um pouquinho de cebola no óleo pra fazer um molho branco, porque eu vou fazer lasanha, né? Então aqui eu já joguei como é o nome, gente? O macarrão. Aí eu vou esperar ele dar uma cozinhadazinha. Pena que minha panela é pequena, né? Porque senão eu colocava o macarrão assim direto. Mas era pra ter quebrado no meio. Enfim, a louça ainda está aqui pra arrumar, porque eu tô focando no almoço, né? Aí aqui, ó, eu vou fazer nessa travessa. Peguei lá na casa da minha mãe, essa travessa. Aqui eu já fiz o molho, né? Porque eu gosto de retemperar o extrato de tomate. Aqui eu também já fiz a carne moída. Pedi pro mercadinho trazer queijo, refrigerante. E aqui tá o coisinha pra mim fazer o molho branco. Aí quando eu for montar a lasanha eu volto. Vou fazer o quê? Fazer a montagem da nossa lasanha. Pois é. Vamos lá. Eu já dei uma pré-cozinhada no macarrão, tá aqui. Aí eu vou começar pelo molho. Eu vou colocar aqui um pouquinho de molho embaixo. Vou mostrar pra vocês aí um pouquinho da montagem, um pouquinho do almoço. Ainda tenho louça pra lavar. Mas eu tô adiantando essa parte aqui, porque quando eu terminar de usar todas as panelas, eu já guardo tudo, sabe? Ó, o macarrão, o que eu fiz? Eu cortei ele no meio. Por quê, gente? É assim que monta uma lasanha, que faz tanto tempo que eu montei uma lasanha. Ai, tá quente. Que eu nem lembro agora. Mas eu acho que é no molho, macarrão. Mas enfim, relevem, tá? Se tiver errado aí, não tem problema não. O importante vai ser comer no final, tudo certo. Aí eu tive que cortar o macarrão pelo meio, ó. Porque ele inteiro tava difícil de cozinhar, sabe? Aí eu tive que dar uma cortadinha aí. Mas tá tudo certo. Ó. Coloquei a minha primeira... Eu acho que eu cozinhei muito macarrão, né? Eu vou botar mais um pouquinho, ó.
que eu gosto de sentir o macarrão, entendeu? Aproveitar, botar a mão um pouquinho aqui. E depois botar o recheio de carne. Pera aí. O Nicolas tá ali varrendo a casa pra mãe. É, gente, porque ele é assim. Mamãe, aí. Tá varrendo, né? É aí. Tá certo. Aí ele varre, gente. Ele varre casa. Ele seca a louça, se deixar. Ele faz tudo. Pensa no garoto que faz tudo, é ele? Acho que tá bom. Bom, gente, tá bom. Não vou colocar muito, não. Aí agora eu vou entrar com o quê? Com a carne, né? Eu não vou colocar presunto, não, tá, gente? Vai ser só carne, macarrão, molho e por último eu boto um queijinho. Mas aqui, ó, eu vou fazer assim. Era pra ter feito mais uma carne, né? Ai, meu Deus. Ela não tem as proporções no juízo, não, ela. Mas tá bom, gente. É só pra tapear mesmo. Essa lasanha ainda vai sobrar, porque vai ser só eu, meu pai, minha mãe e minha tia, né? Então, 4 pessoas só. É pouco, sabe? Ó, vou colocar pelo menos metade da carne. Aí eu vou fazer o que agora? Molho, né? Eu fico perdidinha, gente. Vocês acreditam? Perdida, porque faz tanto tempo que eu montei uma lasanha que eu me perco, toda vez que eu vou fazer, eu me perco na questão da montagem. Mais importante é que vai ficar uma delícia. Vai ficar ótimo essa lasanha. Ó, coloquei mais um pouco de molho. Agora vamos vir com mais uma camada de macarrão. Aí o que eu vou fazer? Agora são 11 e pouco, o arroz tá pronto. A salada eu vou pegar um pouquinho de salada lá na casa da minha mãe, porque eu tô sem verdura, que eu não fiz feira ainda. Aí eu vou pegar lá. E vai ser só isso, gente. Arroz, lasanha, a saladinha e uma coquinha. Show de bola. Acho que eu fiz muito macarrão mesmo, agora que eu tô vendo. Acabou. Fiz muito, Acabou? gente. Acabou. Oi, meu amor. Acabou. Acabou a água? Acabou. Acabou. Chega. Cuidado. Obrigada. Cuidado. Aí, gente, eu fiz muito macarrão. Mas aí não tem problema não, porque esse macarrão que sobrar aqui, Mamãe, eu tá faço quente. outra coisa depois, sei lá. Não suba não, que tá quente, mãe. Ó. E a gente vai preenchendo, tá, gente? Eu vou preenchendo aqui. E aí a gente vai finalizando. Agora aqui, gente, falta pouco. Coloquei já o molho branco por cima. Usei todo o macarrão mesmo, porque sobrou tão pouquinho, eu vou usar o restante do macarrão. Aí agora eu vou colocar o queijo. Ah, esse daqui vai ficar tão gostoso. Vai ficar uma delícia. Eu amo lasanha, gente. Lasanha, panqueca, bife à parmegiana. Ave Maria. Sou doida por esses pratos. Ó. Aí eu vou colocar aqui por cima. Como agora são 11h30, a gente não vai almoçar agora, né? Provavelmente a gente vai almoçar lá por umas 12h30. Aí o que eu vou fazer? Deixa eu colocar só um pedacinho aqui. Mais um pouquinho aqui desse lado. Pronto, deixar assim. Aí eu vou deixar ela no forno desligada, tá? Aí quando a gente for almoçar, assim, umas meia hora antes, eu vou dar mais uma pré-aquecida na lasanha, né, gente? Porque precisa. Aqui, ó, vou finalizar com o orégano, que sou apaixonada por orégano. E prontinho, gente. Nossa lasanha tá pronta. Ó, como ficou aqui na lateral. Ficou com bastante molho, né? Aí, eu vou deixar ela na geladeira. Ou, na geladeira não, gente. Vou deixar ela no forno desligada. Aí, na hora que eu for fazer, a gente for almoçar, aí eu coloco uns 30 minutos antes da gente almoçar, eu coloco ela lá, né, em 180 graus pra ela terminar de cozinhar o macarrão, certo? Aí é isso. Lasanha tá pronta, arroz tá pronto, guaraná já tem, só falta só a salada, né? Enquanto isso eu vou dar um trato aqui, que ainda dá tempo, agora são 11h46, vou dar um trato nessa pia porque tá o caos. Bom, gente, a lasanha tava uma delícia, esqueci mais uma vez de filmar pra vocês me perdoam, mas a lasanha ficou maravilhosa, né? E aí esse foi o nosso almoço de domingo, graças a Deus, tudo certinho. Depois, né, que a gente fez, a gente
comeu, a gente foi pra praia. Olha só, coisa mais linda, gente. A natureza, como sempre, né? E é isso. Finalizamos nosso dia na praia. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.